Mais um desdobramento dessa operação da Polícia Federal. Tem agora a Polícia Federal nas ruas. Um dos alvos é Carlos Bolsonaro. Larissa, conta pra gente o que já sabemos. Bom dia mais uma vez. Tudo bem, Carol? Não tem um dia de paz, né, o jornalista de Brasília. E eu estava até falando com a Carol do Live, que ela me prometeu um dia tranquilo, não cumpriu. Mas vamos lá, informação de última hora, o que a gente tem até agora, vamos apurando ao vivo, como sempre, e trazendo as atualizações. O vereador, do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, é alvo de operação da Polícia Federal. Até agora, o que fontes da Polícia Federal informam é que é desdobramento da operação da semana passada, envolvendo a ABIN. Então, Carlos Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, é alvo de operação da Polícia Federal neste momento. Informação, por enquanto, de busca e apreensão em endereços que envolvam Carlos Bolsonaro. Estamos atrás de mais informações, tendo novidades, eu volto aqui, Carol. Opa, estamos aguardando, viu, Larissa? Informação de momento, portanto, um desdobramento dessa operação da Polícia Federal, que falávamos instantes atrás com o Pedro Duran, trazendo um pouco da repercussão que tem no campo da política também. E aí, Pedro, mais um elemento que a gente traz quando a gente olha para essa disputa no Rio de Janeiro. Você falava da importância que Carlos Bolsonaro teria, pelo menos, essa expectativa do PL nas eleições municipais no estado do Rio de Janeiro. E agora um episódio envolvendo o nome do filho do ex-presidente da República. E eu tô aqui ouvindo você, ouvindo a Larissa e já mandando aqui algumas mensagens para fontes lá do Rio de Janeiro, do PL, para tentar entender também o advogado do Carlos Bolsonaro sobre essa nova operação que a Larissa acaba de revelar da Polícia Federal, para a gente entender qual que é o papel de Carlos Bolsonaro em 2024 nas eleições municipais. Ele deve ser o presidente do PL do Rio de Janeiro e, como presidente do PL do Rio de Janeiro, deve organizar toda a chapa de vereadores. Devem ser 52 candidatos a vereador no Rio de Janeiro. Hoje eles têm mais de 100 postulantes a uma candidatura como vereador pelo PL. Muita gente quer buscar o PL no Rio de Janeiro porque sabe que lá tem um potencial de voto muito grande. E, de fato, a gente sabe que o Carlos Bolsonaro vai ter esse papel de articulador da campanha do Alexandre Ramagem. Ele deve ser o coordenador da campanha do Alexandre Ramagem e não surpreende, Carol, que ele tenha aparecido nessa operação da Polícia Federal agora, porque ele é uma pessoa muito próxima do Alexandre Ramagem. Eles são amigos. É você também entender, a gente estava falando há pouco sobre o Alexandre Ramagem, o papel dele nessa disputa política, nesse núcleo político quando olhamos para o Rio de Janeiro, e entender também a proximidade entre esses dois personagens. Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, e o então, agora deputado federal, Alexandre Ramagem, que deve ser o candidato do partido nessa disputa pela prefeitura da capital fluminense. O Alexandre Ramagem, ele foi um político fabricado, ele não era do mundo da política, né? Delegado da Polícia Federal, ele tem um outro histórico, se tornou deputado federal e agora está enfrentando pela primeira vez, ou vai enfrentar pela primeira vez, uma campanha majoritária, que é a disputa de uma prefeitura, que é outro cenário, é uma questão muito mais local, um olhar para os problemas da cidade. O Carlos Bolsonaro, a gente conhece o perfil dele, ele, diferentemente do Flávio e do Eduardo, ele é, dos filhos do Bolsonaro, o mais discreto. Ele atua muito mais nos bastidores. Ele, inclusive, é o grande articulador da área digital do Bolsonaro. Começou lá em 2016, muito antes da eleição de 2018, todo um trabalho para poder calcificar a imagem do Bolsonaro, impulsionar ela nas redes, para que ele pudesse ter condições de disputar a eleição de 2018, que ele acabou saindo vitorioso. Então, ele tem esse olhar. Agora, eu acompanhei o Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, como vereador. Teve até algumas polêmicas, porque ele ia muito a Brasília, era questionado. A atuação do Carlos Bolsonaro como vereador é discretíssima. Ele tem algumas participações muito pontuais em debates muito específicos, geralmente ligados a questões ideológicas, mas ele é um cara dos bastidores, Carol. Bem, agora ele é alvo de mandados de busca e apreensão, certo, Larissa Rodrigues, no desdobramento dessa operação da Polícia Federal. Quais são as suspeitas que pesam contra Carlos Bolsonaro, já sabemos? Carol, as informações vão chegando aos poucos. O que eu consegui avançar desde o nosso último comentário. Busca e apreensão, de fato, não há, pelo menos como alvo, Carlos Bolsonaro pedido de prisão, apenas busca e apreensão em endereços ligados ao vereador.
Um dos endereços seria na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Outro detalhe que me pontuaram há pouco algumas fontes da Polícia Federal, que podem ter outros alvos essa operação, pessoas próximas a Carlos Bolsonaro. Isso incluiria alguns servidores também do gabinete. A gente vai esperando novas informações, claro. Mas é isso até agora, confirmado via fontes da Polícia Federal. Uma operação que é um desdobramento da operação da semana passada, tentando evoluir, trazer novas provas para essa investigação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, para essa operação que busca então provas naquela questão da ABIN. Ou seja, se de fato teve uma ABIN paralela, se de fato a ABIN foi usado um programa, um software para espionar adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há ainda suspeita da Polícia Federal de que 2 irmãos de Carlos Bolsonaro tenham usado também da ABIN, seria Jair Renan e Flávio Bolsonaro. Até agora, as informações é de Carlos Bolsonaro não teria usado a seu favor a ABIN, mas colaborado para esse mecanismo de ABIN paralela para ajudar seus familiares, seja monitorando adversários políticos do pai ou mesmo dos outros 2 irmãos para uso político e também uso pessoal. Um outro detalhe importante da gente destacar, Carlos Bolsonaro ainda não fez essa mudança do Republicanos para o PL. Ele ainda é vereador pelo Republicanos. Já estou em contato com o partido para saber também qual será o posicionamento do partido. A gente lembra que como os 2 últimos políticos que foram alvos era do PL, tivemos o PL muito revoltado e acusando de perseguição. Além disso, apesar de hoje estar no Republicanos, Carlos Bolsonaro já avisou que vai deixar o Republicanos e também seguir para o PL ali no Rio de Janeiro. Deve presidir o diretório da cidade, como também coordenar a campanha de ramagem, outro alvo dessa operação para a Prefeitura do Rio de Janeiro.